Que bom nós estarmos aqui. Eu já me antecipei dizendo para você qual é o objetivo da nossa reflexão nessa manhã. Eu queria ler uma parábola que está em Lucas, uma parábola grande, conhecida, talvez muitos de vocês saibam porções dela até de cor, mas acompanha comigo aí em Lucas capítulo 15, se você pode ligar a sua Bíblia de alguma maneira, o seu telefone, ou se você trouxe a Bíblia em papel, abra por favor. Lucas capítulo 15, dos versículos de 11 a 31, é contado a história de uma família. Família essa que poderia ser a minha, poderia certamente ser a sua, uma família que a gente conhece, alguém da nossa comunidade, alguém do nosso ciclo de convivência. Conta a história de 3 personagens. A mãe, por razões de que naquela época citava-se muito mais as coisas ligadas ao homem, por ser uma sociedade patriarcal, a mãe não aparece em cena, mas certamente uma mãe aqui nesse contexto que eu vou inclusive considerar aqui na nossa reflexão. Jesus continuou, porque ele estava contando parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Presta atenção nos detalhes. O texto não diz assim: o pai repartiu a propriedade com ele. Está no plural, com eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Novamente, notem cada palavra do texto. Ele lembrou do seu pai. Ele não lembrou do seu patrão. Ele não lembrou de ninguém além da pessoa do seu pai. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Novamente, a compaixão antecede o pedido de perdão do menino, a compaixão antecede o encontro. O pai não ficou cheio de compaixão porque o filho chegou chorando, o pai não ficou cheio de compaixão porque o filho foi quebrantado na hora de falar. Antes mesmo do filho chegar até ele, só o fato de ter visto o filho voltando para casa, o coração do pai estava cheio de compaixão. O filho lhe disse, versículo 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O servo lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Pausa, lembrem do versículo no início, quando um filho pediu a herança, o pai repartiu para quantos? Para os dois. Então notem que um que recebeu, pegou e foi embora, o outro, embora tenha recebido o direito de herança, é o que está fazendo essa afirmação. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Amém, queridos? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível duas pessoas viverem no mesmo ambiente, mas não só se verem, como comportarem de forma totalmente diferente, eu diria até antagônica? Não é uma resposta para vocês me darem, pensa. Quando eu digo mesmo ambiente, eu digo mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmo contexto de casa, mesma escola, mesma quantidade ou a possibilidade educacional, finanças. É possível duas pessoas conviverem no mesmo ambiente de uma igreja, por exemplo, e se comportarem de forma tão opostas, ouvindo a mesma coisa, lendo a mesma Bíblia, ouvindo os mesmos cânticos, fazendo as mesmas orações. Será que é possível? É possível pessoas convivendo num ambiente cujo líder e a cabeça desse ambiente é Deus, mas mesmo assim entenderem, interpretarem, usarem a vida de forma tão diferente, um para um lado e um para o outro? Tipo, um faz paz, o outro separa amigos. Será que é possível? Um ajunta, o outro espalha. Um serve, o outro dá trabalho. Um ajuda, imaginem uma cena, um ajuda a puxar uma carroça, o outro se assenta lá dentro para os outros puxarem. Será que é possível? E se for possível, na sua resposta, o que é que faz uma coisa dessa ser possível? O que é que leva pessoas vivendo num contexto totalmente igual? Porque se fosse absolutamente diferente, distintos, a gente ia dizer, um recebeu mais, o outro recebeu menos. Mas o que que leva as pessoas a isso? O que proporciona as pessoas a isso? Bom, se nós fôssemos olhar algumas questões filosóficas, psicológicas, nós iríamos tentar dizer que um recebeu mais carinho, o outro menos carinho, um carregou traumas e outro não carregou traumas, mas dado um ambiente mais ou menos comum, o que leva alguém a fazer isso? Isso não só é possível, como é verdade. É verdade na nossa casa, é verdade nos nossos relacionamentos, é verdade na igreja. Da mesma maneira que numa igreja, essa ou qualquer outra, pessoas vêm com o coração desejosos de servir, existem pessoas que nunca vão mover o dedo. Isso não é ofensa a ninguém, isso é uma análise do que acontece num movimento qualquer, de qualquer igreja. Existem pessoas que vão contribuir, existem pessoas que vão fazer de tudo que podem para tirar. Existem pessoas que vão ajudar, existem pessoas que nunca vão achar que precisam fazer nada. Existem pessoas que ainda vão se justificar porque algum dia fizeram alguma coisa, dizendo eu fiz minha parte. Existem pessoas que vão fazer os outros serem mais amigos, existem pessoas que vão colocar um contra o outro, que vai levantar suspeitas sobre uma pessoa mesmo antes de alguém o conhecer, que vai falar mal, que vai tirar a dignidade. Por que isso? Uma das coisas que eu percebo, e aqui a minha preocupação não são os nossos relacionamentos horizontais, eu usei esses argumentos de introdução
para trazer você para um pensamento que é maior. Porque no mesmo ambiente, agora falando da igreja e da nossa relação com Deus, pessoas no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, participando das mesmas orações, da mesma celebração, pessoas veem Deus de forma diferente. E esse é o problema. Porque a maneira com que eu formato, que eu entendo Deus, é a maneira que isso vai me levar a viver todas as outras áreas da minha vida. A melhor coisa que vocês fariam para vocês, como seres humanos, que desejam crescer na sua fé cristã, era você parar e fazer uma análise de quem é Deus para você. Não é ficar só ouvindo sermão, 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 parar e refletir. Não, pastor, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ok, estamos juntos. Deus é o Senhor absoluto de tudo, tudo certo. Deus é bom, ótimo. Deus ama, ótimo. Não é disso que eu estou dizendo, as coisas genéricas sobre Deus. Quem é Deus para o Manuel? Que tipo de imagem eu crio quando eu falo em Deus? Que eu penso quando eu falo em Deus? Porque a imagem que eu tenho de Deus, já que eu me intitulo cristão, ela vai determinar a forma com que eu preciso viver. Eu não disse que eu quero viver, a forma que eu preciso viver. Porque muitas vezes a determinação dessa maneira que eu preciso viver é contrária ao que eu gostaria. É contrário ao que eu escolheria. É contrário ao que a minha vontade me leva a fazer. Vocês estão comigo ainda? Então veja, você pode virar para mim e dizer, pastor, então você está dizendo que meu comportamento tem a ver com a imagem de Deus que eu tenho? Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Com toda categoria, eu estou afirmando. E essa é a única razão porque nós temos o que eu acabei de citar. Vejam, e aqui nós estamos entre família, é uma análise, não precisa ninguém ficar falando assim, o pastor está me cutucando. Se estiver te cutucando, aguenta aí, porque... Como que a gente ouve sobre amor no mesmo ambiente? E um ama e o outro odeia. Pensa comigo. Como é que a gente ouve sobre perdão no mesmo ambiente? Na mesma palavra, do mesmo livro, no mesmo dia que cantamos, no mesmo dia que oramos, no mesmo dia que estivemos juntos. E um perdoa e o outro diz assim, não perdoo, não adianta. Errou comigo, está morto. Como que no mesmo ambiente, no dia que nós ouvimos uma palavra sobre contribuição, como a que foi dada aqui nessa manhã, e a gente diz assim, eu vou contribuir, e outro diz, não vou contribuir. Por quê? Por que que existe essa coisa multifacetada no nosso meio? É porque diante de Deus, queridos, diante do Pai, nós só temos duas posturas. Uma, a gente se vê como filho, ou a gente se vê como servo. Eu queria usar a palavra escravo, mas como o mundo está tão... politicamente estranho, se eu falar aqui, eu acho que na reunião de terça-feira os meninos vão dizer, pastor, escravo, você não devia ter falado. Então eu vou usar a palavra servo, não como adjetivo, mas como substantivo. Porque como adjetivo, servo é aquele que se entrega, é a pessoa que doa, é uma qualidade do ser. Eu não estou usando nesse sentido. Eu estou usando servo como substantivo, ou seja, aquele que é desprovido, inclusive das suas vontades, às vezes, e que é obrigado por força maior a servir um outro. Entenderam o que eu estou dizendo? Então não estou usando a palavra escravo, mas toda vez que eu falar servo, você pode traduzir por escravo. Você não está forçando nada aí no que eu estou dizendo. E aliás, eu acho que até eu vou me trair aqui de vez em quando e vou usar a palavra escravo ao invés de servo. Então a gente ou se vê como filho, ou se vê como escravo, servo.
Só que a maioria das pessoas que eu, na minha experiência, converso, todo mundo diz que é filho. Uma vez eu vivi uma experiência, porque eu estava num lugar, acho que eu já contei essa experiência aqui na igreja, cortando meu cabelo. E a pessoa que cortava meu cabelo tinha uma vida muito esquisita, mas muito esquisita mesmo. Mas eu estou lá cortando o cabelo e ele disse assim, ele contando para o outro, que em salão de homem ou de mulher, se tem um trem que acontece é conversa, não é? De homem eu acho que menos um pouco, mas como o ambiente lá nesse era meio tenso, tá o cara eu sentado aqui na cadeira, um cortando meu cabelo, o outro cortando o cabelo, não sei de quem lá, uma mulher cortando o cabelo de uma pessoa. Ele falou assim, você acredita que eu conversei com fulano e a pessoa falou que eu não sou filho de Deus? Que eu sou criatura de Deus? Ele conversando com a mulher. Aí a mulher do lado de cá virou assim, olha, mas você está cortando o cabelo de um pastor, pergunta a ele. E eu lá torcendo para ele me esquecer, né? Aí ele cortando meu cabelo, vocês imaginam, o cara com a tesoura lá, eu dou uma resposta que ele não gosta, ele faz um caminho de rato aqui no meu cabelo. Ele foi e falou, pastor, você acha que eu sou filho ou eu sou criatura de Deus? Aí eu falei, meu irmão, pelo menos deu uma aliviada, já falei, meu irmão, né? Falei, meu irmão, não sou eu que digo. A Bíblia diz que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Gente que foi criada por Deus. E gente que no meio desta criação, lá no Evangelho de João, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui para vocês eu posso dizer, até para você ensinar alguém, a palavra na língua grega que aparece ali naquele texto, não é poder como, se eu disser assim, eu tenho força suficiente para levantar esse piano aqui. Embora isso seja um poder que na normalidade seja acima, não é disso, é um poder que seja incapaz para mim ou para você, a menos que Deus faça. Então Deus deu-lhes o poder, a palavra que aparece lá na língua grega é a mesma palavra usada numa turbina de uma usina hidrelétrica para da queda da água produzir energia, dínamo, não é? Aquele negócio que produz energia. Então, eu disse para ele assim, a menos que você tenha feito isto, é isso que a Bíblia diz, pelo menos eu estava salvo do corte do cabelo lá, né? Mas aqui para vocês eu vou dizer o seguinte, todos vocês iriam dizer filhos, eu imagino. Se eu perguntasse, como é que você se vê? Filho ou escravo ou servo? Como que você se vê? Todos vocês iriam dizer filhos. Mas será que é? E eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para levar, para provocar você a olhar para você diante do ambiente que é o mesmo, para mim e para você, diante da palavra que é a mesma, para mim e para você, diante do Deus que é o mesmo para mim e para você, será que você e eu somos realmente filhos? Você pode dizer, pastor, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu levantei um dia a mão na igreja e aceitei a Deus. Irmãos, essa coisa tem feito um mal terrível. E eu tenho que ter cuidado para vocês não me mal interpretarem. Não devemos pedir às pessoas para levantar a mão? Devemos. Mas o que eu estou tentando te explicar é que a pessoa pode levantar a mão, mas isso não se traduzir numa entrega de ser. Que a pessoa pode levantar a mão, mas isso não ser traduzido numa mudança absoluta de quem a pessoa é. Que a pessoa pode levantar as mãos, mas ser um momento de euforia, de alegria extensa, de comoção. Vocês nunca fizeram nada porque estava muito empolgado? Às vezes estava empolgado demais, falou uma coisa que não devia, estava empolgado demais, fez uma promessa que não devia, uma coisa. Isso pode acontecer, então presta atenção, não é isso. Dentro desse mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, pensa baseado no texto que nós lemos, eu vou dar 3 princípios aqui. Se você vive, opera, funciona, não é só se sentir, não. Porque eu me sinto muita coisa, gente. Tem dia que eu sinto que eu sou o cara mais
maravilhoso do universo. Eu chego no espelho, eu vejo eu. Tem dia que eu me sinto milionário. Aí eu olho a minha conta bancária e entendo que não é verdade. Tem dia que eu sinto a porção de coisa. Você também. Então não é, eu estou sentindo. Não. Presta atenção. Baseado no texto. Vocês estão com o texto aí na mente. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem chegou para o pai e falou assim: pai, divide a herança aí. Uma coisa horrível de se fazer naquela época. Era a mesma coisa de pedir para o pai morrer. Divide aí, eu quero minha parte. O pai dividiu para os 2. Vamos imaginar a cena. Não é pecado a gente deixar a Bíblia passar diante dos nossos olhos. O pai deve ter falado assim: olha, você vai ficar com o gado, você vai ficar com aquela gleba de terra do lado de lá, seu irmão vai ficar com a casa aqui, esse pedaço de terra aqui, papapá. Dividiram. Não foi no dia. Olha o texto. Passado alguns dias, o filho mais jovem falou assim: já que dividiu, cadê minha parte? Eu quero vender. Eu imagino que, o pai deve ter dito assim: vai entrar alguém estranho na família, eu vou comprar o que era dele, eu vou pagar. Ou, um tio da família veio, comprou, pagou, ele pegou o dinheiro, botou no bolso e foi para a vida, viver do jeito que ele queria. Presta bem atenção. Se você quiser imaginar, se você vive como servo ou como filho de Deus, pensa no que eu vou dizer. O servo, sempre, diante de problemas, ele lamenta e busca culpados. Sempre. Sempre. E nós podemos olhar para a relação trabalhista. Olha, você que de alguma forma empreendeu, você que toca um negócio, o empregado, ele vê um problema, ele reclama do problema e busca quem é que errou. Foi o patrão que errou, foi o cara dali que errou, foi o outro de lá que errou. Na igreja, o escravo, o servo, reclama dos problemas e busca culpados. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Saiu mal feito, não está do jeito que deveria ser. Essa igreja poderia prover melhor. Isso, aquilo, whatever. Eu não estou aqui. O que eu queria era te provocar a pensar nisso, nos princípios. Então, o servo, ele sempre lamenta os problemas e busca culpados. O filho assume a responsabilidade e enxerga a sua participação no processo. O filho não ignora. A diferença é que para o filho não é um problema a culpar alguém, é uma situação a ser redimida por Cristo que habita em nós. Olha o texto, vamos ver o texto. Olha a atitude do filho mais velho, depois nós vamos ver o mais novo também, mas olha do filho mais velho. O filho mais velho lamentou o problema, esse teu filho pegou o dinheiro, foi e gastou, culpou o filho, o irmão dele. Interessante que ele não chama o outro filho de irmão. Ele fala assim, o teu filho, mas ele não fala o meu irmão. Por quê? Porque o servo nunca assume a responsabilidade, ele transfere a culpa. No nosso ambiente, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é desse, a culpa é do outro. Está vendo? Não está legal, porque a culpa é do outro. O filho assume a responsabilidade pelo processo e pergunta onde é que eu entro, como filho que sou do mesmo pai, para solucionar essa situação. Olha o texto. Mas ele respondeu ao seu pai: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, em nenhum momento esse filho está agindo como filho, ele está agindo como escravo, como servo, reclamando do problema e apontando onde é que está o culpado. No casamento nós fazemos assim. No casamento, ao invés de nós assumirmos o problema como filhos de Deus, porque, irmãos, a filiação, porque meu tempo ela corre contra mim nesse primeiro culto, né? Veja, a filiação não é para viver vida de igreja. A filiação é para viver em igreja, em casa, no trabalho, na sociedade, no lazer,
nos investimentos, na sexualidade, em todas as áreas da vida. A filiação não fica aqui, então, no casamento. O filho de Deus, no casamento, não busca lamentar o problema e apontar culpados. Não é isso que a gente faz? Quem erra lá em casa? Só a Ana. Não é assim no diálogo? Sabe o que eu já fiz com casais? Contei isso para um irmão aqui da igreja essa semana que estava na mesma situação aconselhando um casal. Vários casais sentaram para mim e um falou tudo do outro e vice-versa. Aí acabou, eu falei, então vamos orar? Eles arregalaram o olho, falei, vamos orar. Aí oramos, falei, pronto, terminou. Uai, o senhor não vai falar nada? Falei, não tem ninguém errado aqui, uai. O dia que tiver um errado, eu ajudo o errado a tentar entender o seu erro e ficar melhor. Não tem errado, não tem nada para fazer aqui, acabou meu papel. Oramos, falei, e eu levantei da mesa, e eles lá sentados, eu dando o sinal, esse é o sinal, está na hora de você ir embora. E eles lá, falei, gente, eu não posso fazer nada por vocês, não tem errado aqui. Falei, o dia que vocês voltarem e um de vocês estiver disposto a entender, a reconhecer o seu erro, eu posso te dar alguma palavra de orientação. Mas veja, você falou que o errado é ela, não é? Você não errou em nada, não. E ela falou que o errado é você, ela não errou em nada. Isso é papel de quem não é filho de Deus. O filho de Deus reconhece o problema, percebe a sua participação no processo e assume responsabilidades. A responsabilidade não é do outro. Assim como com a fé. Por que a responsabilidade é do outro de levar Jesus para alguém? Por que a responsabilidade de discipular alguém é do outro? Por que a responsabilidade de formar grupos de comunhão é sempre do outro e não é sua? Porque você não se vê como filho, embora seja religioso. Porque o dia que você entender que você é filho, a responsabilidade é nossa. Não existe dele ou minha, ela é nossa. E não existe culpados, existe gente que está assumindo responsabilidade e gente que não. E não existe situações que nós, imbuídos do Espírito de Deus, não possamos resolver representando Cristo no meio da nossa comunidade. Amém? Me entenderam até agora? Depois talvez você vai ter que ouvir essa mensagem para entender melhor, né? Porque tem que ir rápido. Segundo, o filho sabe que é herdeiro. O filho sabe. Mas o servo precisa lutar pelos seus direitos. O filho sabe que é herdeiro. Quer ver uma coisa? Você tem uma empresa. O seu funcionário, ele tenta fazer tudo certinho, porque sabe que isso vai resultar em aumento salarial, isso vai resultar em crescimento na empresa, isso vai resultar em alguns benefícios, em alguns méritos, algumas honras para ele. Porque ele entende que como servo ou escravo que é, ele depende da benesse do patrão. Então ele faz tudo certinho para que o patrão o recompense pelos seus valores e por aquilo que ele acha que ele tem direito. Olha o filho mais velho. Perdão, eu vou ler 2 textos para vocês. Não é dando... Está errado o que o rapaz fez, mas entenda no contexto. O filho mais novo disse ao pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. O filho mais novo entendeu que era filho, embora tenha feito a coisa errada. Você não começa a tocar ainda não. Eu preciso terminar a minha linha de pensamento. O filho mais novo entendeu que era herdeiro, que era filho, me dá minha parte. O mais velho, embora sendo filho, se via como servo, como escravo. Porque ele falou assim, eu estou aqui esse tempo inteiro, você nunca me deu um cabrito. O pai ia dizer assim, eu não tenho que te dar, é seu, já reparti esse negócio, aí, usa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Só que isso vem para a religião. Como é que isso vem para a religião? Você que não se vê como filho, não importa o que você tenha respondido para você, você acha que as benesses do pai, olha, eu vou andar num terreno perigoso aqui,
você pensa que as benesses do Pai vêm se você acertar tudo. Se você fizer tudo direitinho. Mas me diga uma coisa, algum empregado seu que nunca tenha errado nada, que faz tudo certinho, ou você que é funcionário de alguém, por nunca ter errado nada, por nunca ter feito nada que desagradasse, você foi promovido de servo para filho? Não! Por que eu falei que eu vou andar num terreno perigoso? Que aí os que já não são filhos, é endemoniar, diz ele aqui, ó. Aqui tem participação na pregação também. Vão dizer assim, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo sendo filho? Só esse fato já é demoníaco. Olha como é que é. O filho, eu já vi filhos matarem pais. Eu conheci um homem por quem eu tinha extremo respeito, que adotou uma criança que ia morrer, literalmente, o menino ia morrer, franzininho, doente. Ele e a esposa dele, que nunca tiveram filhos deles, adotaram essa criança, criaram como filho. Criaram como o filho nunca se viu filho. O menino cresceu, ficou rapaz, veio estudar nos Estados Unidos, morou na Inglaterra, voltou para o Brasil, aprendeu a usar drogas aqui, voltou para o Brasil, numa noite matou o pai e a mãe para poder pegar o dinheiro que tinha em casa. A facadas. Um homem boníssimo, o pai dele. Não boníssimo no sentido de nunca ter erro, mas um homem que trouxe uma contribuição imensa para, inclusive, para a espiritualidade no Brasil. Esse é o problema. Você acha que fazer tudo certinho é o que te dá o lugar de filho? Fazer tudo certinho nunca vai te transformar em filho. O que te transforma em filho é a aceitação da filiação que nos é oferecida em Cristo Jesus, quando nós estávamos no pior momento da nossa história. Deus disse que em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então o filho, aí você pode dizer assim, mas não é certo fazer certo? O certo é fazer certo quando a motivação do certo é o amor e não a cobrança. Imagina seu filho, gente, nós somos pais e mães, muitos de nós aqui. Imagina sua filha, seu filho pensar assim, eu só sou filho ou filha porque eu não erro. O dia que eu errar, meu pai ou minha mãe me deserdam? Não, o filho ou a filha, e vão errar, sabem muito pelo contrário. Sabem que no amor do pai e da mãe há segurança. O problema é que nós, entendendo a natureza humana, transferimos isso para a relação com Deus, e imaginamos então que Deus é um Deus que suporta qualquer coisa que nós fizermos. E eu posso dizer uma coisa para você? Se você fizer, vou fazer uma pergunta para vocês, não me respondam. Se você fizer a pior coisa do planeta, ética, moral, social, whatever, e se arrepender, Deus vai te perdoar ou não vai te perdoar? Não precisa me responder, não. Bom, então você já completou meu ponto. Agora eu vou terminar, eu estou encurtando a mensagem aqui. Terceiro princípio que esse texto mostra a diferença de servo e de filho, gente. É que o servo, por causa da necessidade, presta atenção, porque isso aqui talvez defina tudo para você nessa manhã. O servo, por causa da necessidade, faz tudo o que é certo para tê-la suprido. O filho busca sempre maneiras de demonstrar amor e descansa no amor do pai. Veja bem, novamente, quando a gente não se vê filho, esse culto aqui é para fazer Deus olhar do céu e dizer assim, poxa,
aquela irmã, aquele irmão merece, eu vou abençoar ele ou ela. Por quê? Porque você cantou melhor. Aliás, eu tenho uma tese que eu já reparti aqui com vocês. Eu acho que a maioria de nós acha que Deus não é crente, que Deus precisa se converter. Quer ver uma coisa? O que é um bom culto? Um bom culto é quando o louvor foi ungido. Um bom culto é quando a palavra foi boa. Fica parecendo assim, que se a gente fizer direitinho, Deus vem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas se o culto for meia boca, Deus não vem. O irmão, que Deus o tenha, que já está ali no lugar. Não, sabe o que aconteceu um dia aqui na igreja? Eu fiquei sabendo disso ontem. Teve um churrasco do louvor, vou contar isso para vocês que eu ri demais desse negócio. Aqui nessa igreja nós temos algumas famílias que estão aqui por insistências das esposas. Louvado seja Deus por isso. Porque os maridos não queriam ficar aqui nessa igreja, por uma razão ou por outra. E as mulheres seguraram a onda. Mas tem uma delas que estava insistindo com o marido para vir aqui. E o marido já tinha péssimas experiências em igreja aí fora. Falou, não vou em igreja nenhuma mais não. Ela falou, vamos lá, eu gostei do pastor, vamos lá e tal. A mulher que foi com aquele jeitinho, aí um dia trouxe. Sabe que dia que ele veio? O dia que você estava vestido de Hulk. Vocês se lembram? O dia que ele estava de Hulk? De Hulk, eu de Superman, e mais um bocado de gente aqui. O cara entrou ali e falou para a mulher dele, pronto, você me trouxe na igreja dos Avengers. Não tem um crente aqui nesse lugar. Eu vim para a igreja dos Avengers. E a mulher dele falou o seguinte, falou, pastor, ele sentou aqui decidido a levantar e ir embora. Mal sentou. Ele chorou o tempo inteirinho enquanto você pregava. E domingo passado, meus irmãos, ele estava aqui ministrando louvor com a gente. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando a gente entende que é servo, olha onde eu vou entrar daqui a pouquinho, mas para você poder entender isso. Isso aqui não é expressão de amor. É expressão de pagamento de conta para ver se a retribuição vem. Então, se a gente orar mais, Deus vem. Se o louvor for muito ungido, Deus vem. Ele sai lá do céu, deixa as ocupações dele e vem, porque o culto foi bom. Agora, se ele errar, se eu errar, se o pessoal errar aqui, se embaralhou, se o som deu problema, se, sei lá, acabou o aquecimento ou o ar-condicionado, o culto não foi bom, Deus não veio, o culto não foi bom. Vocês estão entendendo como que a gente está agindo como escravo e não como filho? Porque Deus é seu pai. Você que escolhe viver como escravo, como servo. Deus é seu pai. É o pai que recebe, é o pai que ama, é o pai que abraça, mesmo que a gente não tenha tido a referência masculina, terrena de paternidade, e aí torna-se um pouco mais difícil, mas Deus é seu pai. Então, se você cantou bonito, Ele está escutando, se você cantou feio, Ele está escutando. Aliás, pai não faz a gente pagar mico? Pai e mãe? Hoje em dia está menos, mas antigamente era assim. Se o menino, porque para o pai o que o filho ou a filha faz é o mais bonito do mundo, não é? Tudo é o mais bonito. Tudo é o mais bonito. Aí o menino canta lá um negocinho. Todo mundo que chega em casa fala, canta para ele para você ver. Tanto que meu filho canta bonito. O cara escuta e fala, meu Deus do céu, o que esse menino está cantando? Mas para o pai e para a mãe é diferente, porque é pai. Então tira da sua cabeça que o culto tem que ser bom para Deus vir. Porque se o culto tiver que ser bom para Deus vir, ele não vem nenhum nosso aqui, ó. Porque nenhum nosso é bom o suficiente para o Criador dos céus e da terra. Nenhum culto nosso é bom o suficiente para o que é dono de todo ouro, de toda prata. Não é. Por que ele vem? Porque ele é seu pai, vem te ver. Aliás, ele não vem te ver, ele está com você. Estou usando a expressão do vem te ver para você entender a metáfora. Mas eu vou te mostrar mais uma coisa. Responda para você, não responda para mim não. Você, se é que você entrega o seu dízimo, por que você faz? Eu estou dizendo se é que, porque a grande maioria das pessoas que hoje se chamam de cristãs, mesmo ambiente, mesmo ensino, mesmo Deus, mesma igreja, grande maioria
não contribuem com as suas comunidades de fé. Se você dá, por que você dá? E eu vou te dar duas coisas que terminem isso. Para quem tem espírito de servo, dízimo é pagamento de taxa religiosa. Se não pagar, vem problema por aí. Se não pagar, vem gafanhoto que come as coisas, vem doença, vem carro que quebra, vem conta que você não sabia que existia, ela brota do chão assim, ó. Para o filho, presta atenção, para o filho é a participação num projeto de Deus de fazer o seu nome como pai ser conhecido de outros e que nós como filho, primeiro princípio que eu dei, assumimos a responsabilidade. Por aí você se analisa. Dinheiro. O que é que te motiva a dar? É medo? Perder o emprego? É medo de... E aí olha o espírito do escravo. Ele reclama do problema, o problema é essa, a igreja fala de dinheiro, ele culpa, isso é porque o pastor quer ficar rico, é sempre o pastor, né? O pastor nem tesoureiro da igreja é, mas é sempre o coitado. Por que não fala? Aqui na igreja nós vamos mudar, é o tesoureiro que está roubando agora para frente, tá? É o tesoureiro que quer ficar rico. Está vendo o papel de escravo, de servo? Agora, pastor, por que você está ensinando isso? Por causa de uma coisa, querido. Casa volta para ela quem é da família. E um dia nós vamos voltar para a casa do... Eu sinto muito em te dizer que quem for servo não tem casa para voltar. Mas eu frequentei a igreja. Bom, você frequentou como escravo, como servo. Não, mas eu dei dinheiro, porque você estava pagando a taxa da religião e a religião fez tudo direitinho para você. Você chegou aqui, tinha gente para tocar, tinha culto, tinha gente para pregar, tinha cadeira para você sentar, tinha ar-condicionado, tinha gente na porta, tinha tudo. A sua taxa foi paga e foi usada. Ah, mas eu... Não, filho, você não está entendendo. Gente, entendam o que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia ensina que os filhos voltarão para casa. Os servos, os escravos, não têm casa para voltar. Pensa na sua relação com Deus. Vamos orar? Você fecha seus olhos. Pai querido, a melhor coisa é nós podermos te chamar de Pai. Mas, Senhor, eu percebo que muitas pessoas têm chamado de Pai a quem eles não tratam como pai, a quem eles não abraçam como pai, a quem eles não obedecem como pai, a quem eles não respeitam como pai. É muito fácil para nós falarmos Pai Nosso, porque foi uma oração que Jesus ensinou. O que precisa acontecer, Deus, é que cada um de nós se pergunte nessa manhã, é realmente Pai meu? Não porque Ele não tenha me feito filho, mas porque eu escolhi viver como estranho. Nunca percebi que eu não precisava ficar pagando para ter direito, a herança é minha. Nunca percebi que eu não precisava ficar lutando tanto para agradar só para poder ter alguma coisa. Meu Pai está agradado de mim. E o que Ele mais ama é o fato de eu amá-lo. Senhor Jesus, mexe no nosso coração nessa manhã. Mexe na nossa vida, Senhor. Toca a nossa história. Pai, nós não podemos continuar levando para frente um grupo de pessoas que se chama de igreja, onde as pessoas ainda se sintam assim, Senhor. Mas esse poder não existe em mim e em ninguém de transformar se o Senhor não vier com o teu Santo Espírito no coração de uma pessoa que ainda se vê como escravo, como servo.
Oh Deus, louvado seja o teu nome. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. Põe a mão no seu coração, querido. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, e é só por causa da bondade de Pai, que não é bondade, é amor imensurável, incalculável, inimaginável. É só por isso, Senhor, que a gente pode viver como filho. Obrigado, Senhor, pela New Life Church. Obrigado por quem ouve a Tua palavra nesse lugar. Eu sei que nesse mesmo ambiente vamos ter duas mentalidades, Senhor, mas eu oro para que o Senhor converta o coração dos filhos ao Pai. E que levante-se aqui nessa manhã muito mais gente querendo e entendendo quem é como filho. Que a nossa igreja seja minimalista no número de servos, de escravos, Senhor. E que aprendamos a viver como filhos, para que as nossas casas sejam melhores, casamentos melhores, relacionamentos melhores, a sociedade a gente possa influenciar e aqui entre nós vivemos cada vez mais como filhos. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo vocês. Você fica de pé para receber a bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo demonstrado lá no Calvário, a comunhão, a consolação, a certificação do Espírito de Deus que testemunha comigo e com você que somos filhos de Deus, seja sobre a sua vida nessa manhã e todos os dias da sua vida até o dia, irmãos, em que nós como filhos voltaremos para nossa casa, para o seio, para o coração, para o Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.